Se hoje você ganhasse R$ 1 milhão, o que você faria nos próximos 5 anos? É uma pergunta retórica, né? Que se eu for responder... Responde, amiga. Investiria o dinheiro todo para poder viver de renda. Muito bem. Eu acho que eu ia separar uma parte para viajar pelo mundo, porque eu sou uma pessoa que adora viajar. E eu tenho muito medo, eu tenho um medo muito pessoal, que é o seguinte: eu não quero viajar para passar necessidade lá fora. Se é pra eu passar perrengue, eu quero passar dentro do meu país, que eu sei falar a língua do meu país, sabe? Aqui, quem tem boca vai pra tudo quanto é lugar. A gente tem um conhecido em vários lugares, mas lá fora é uma outra realidade. Então, eu acho que eu ia pegar um pedaço desse dinheiro, que não é hoje tanto dinheiro assim, né? Exatamente. Mas não deixa de ser muito dinheiro para fazer algumas viagens. Mas eu acho que essa pergunta, na verdade, eu fiz essa pergunta porque é um lugar que a gente não se imagina muitas vezes estar, né? Mas que se nós estivéssemos, com certeza, o nosso modo de viver seria completamente diferente do que nós temos hoje. Exatamente. E o fato da gente não imaginar também é uma coisa, né? É aquilo do Big Brother, que a pessoa ganhou do nada, assim, muito dinheiro e aí não sabe o que fazer com aquilo, e daqui a pouco a pessoa mesmo já tá perdendo o dinheiro que ganhou por conta dos hábitos e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que esse tema surgiu de vários desabafos que eu recebo nas minhas redes sociais, das pessoas falando do quanto elas se sentem impressionadas pelos acessos que elas tiveram. Pressionadas pela comunidade, pela família, pelas pessoas ao redor. E falando especificamente, teve uma seguidora que me disse que ela foi promovida no trabalho, e o namorado dela, que é a pessoa com quem ela já morava junto, já convivia, fez ela se sentir mal por ter recebido essa promoção, porque segundo ele, por ela ser socialista ou por ela criticar o capitalismo de alguma forma, ela não deveria estar se vendendo para o sistema. E aí esse papo veio pra mim e eu fiquei assim, cara, que loucura. Tipo, isso é sobre tanta coisa, mas principalmente demonstra uma falta de conhecimento econômico que a gente tem muito grande. Porque desde quando a gente não se vendeu pro sistema? A gente literalmente já foi o dinheiro um dia. Né, se a gente for pensar, a Zandieri fala muito sobre isso, que da dificuldade que a gente tem de se relacionar com o dinheiro, porque um dia nós fomos o próprio dinheiro. O nosso povo foi uma mercadoria no sentido de uma commodity, uma coisa mesmo que era uma propriedade, era um bem. E muita gente no passado, porque a gente acredita que tipo, a escravização foi um privilégio de só alguns grupos, algumas famílias da época colonial, e não foi. Tinha muita gente pobre, branco pobre, por exemplo, que vivia em espaços urbanos, onde ter um escravizado já era garantia de uma aposentadoria. Porque ele não precisava trabalhar, porque ele colocava aquele escravizado para trabalhar na rua e botava ele a ganho, né? Para trabalhar na rua, e toda aquela renda que ele produzia vinha para ele, sustentava ele e a família dele. Ele não precisava mais trabalhar. Então, muito por isso, quando eu vou falar sobre emancipação financeira, eu uso muito esse termo de emancipação no sentido de dar a gente o poder de escolha do que a gente faz com os acessos que a gente tem, com o capital que a gente tem, não só financeiro, mas cultural e intelectual também. Porque é sobre isso. Porque se a gente for falar de liberdade financeira, a liberdade financeira de não precisar mais trabalhar sempre foi possível para alguns grupos, mediante a exploração de outros. E isso é muito importante para a gente pensar, inclusive na relação com as nossas emoções, porque pensar em emancipação também é pensar naquilo que ainda não nos emancipa. Então, quais seriam os nossos obstáculos na nossa história de vida que são empecilhos para que a gente conquiste a nossa emancipação? E isso eu não estou falando de fazer um esforço subhumano para conseguir acessar uma autonomia, mas reconhecer quais são os obstáculos concretos, reais, se é o trabalho, se é a educação, se é um modo de vida, né, que atrapalha, inclusive para nomeá-los e entender até onde a gente consegue ir. Porque eu sinto que até falar de emancipação, na rede social, assim, existem muitas figuras de
produção de conteúdo, que são lidos como investidores, né, coaches, que falam de um lugar de faturamento que ele, na verdade, é uma grande cilada, porque isso não fala da realidade da maioria da população brasileira. Né? Então, é importante que a gente entenda, falar de emancipação é reconhecer que existe uma grande quantidade das pessoas do Brasil que não vão ter acesso a uma liberdade financeira. E que não vão ter, talvez, até algumas gerações posteriores a ela. Porque a gente ainda vive num país que a desigualdade social é muito grande. Né? E que ela faz a manutenção, inclusive, de uma série de outras violências do capitalismo, várias coisas, né, gente? Exatamente. Então, eu acho importante falar de emancipação, porque a gente também precisa entender o que é que não nos emancipa. Por exemplo, será mesmo que essa mudança legislativa do trabalho, ela é uma mudança emancipadora? Você ser PJ, né, e trabalhar como PJ, não ter acesso ao direito trabalhista, é uma emancipação? Eu sei que isso foi vendido muitas vezes como emancipação, mas muitas vezes a gente não presta atenção do quanto esse método de trabalho pede que a gente não conte as nossas cargas horárias, desvalorize os benefícios que foram a partir da luta dos trabalhadores conseguido, né? Plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, tudo isso, gente. Isso não tem a ver, por exemplo, com uma liberdade financeira de você emitir uma nota e receber um valor que para você pode até parecer mais alto, porque antes os descontos eram feitos, mas que você não tem como garantir isso com aquele valor para você mesmo. Eu não tô aqui defendendo o CLT e nem defendendo o PJ, eu tô aqui falando que existem ciladas construídas como discursos que são atrelados à prosperidade, a uma facilidade de construir um faturamento, de você construir uma autonomia, e na verdade é uma cilada que brinca com a nossa escassez, justamente para a gente desejar, sabe que deseja sair dela, mas na verdade não tem muitas oportunidades, muitos caminhos, né? Eu vejo muitas vezes algumas figuras querendo que você fature 100 mil em 15 dias. Gente, como? Com quem é que você está falando? Né? É muito perigoso a gente colocar as nossas trajetórias comparando com pessoas que não têm os mesmos marcadores sociais de violência que a gente tem. É isso. Eu acho muito, muito doido isso, porque a gente não tem as mesmas oportunidades em espaço nenhum. Se a gente for pedir um desconto numa loja, a gente vai ser visto como um fudido que não tem o dinheiro pra pagar. Então, eu não vou nem dar trela pra essa mulher. Ela vem pra cá, não tem dinheiro e fica agora querendo chorar desconto. Não tem dinheiro. Tá duro, dorme. Tá liso, fica em casa. Então, tipo, enquanto que uma pessoa branca, só do fato dela existir e estar ali, já se presume que ela tem condição. Já se atribui uma coisa à figura dela. A mesma coisa é você num lugar de liderança, né? Você, enquanto uma mulher negra no espaço de liderança, você vai ser ouvida e atendida e servida de uma forma, e uma pessoa branca, principalmente um homem branco, vai ser atendido de uma forma completamente diferente. Então, além disso, se sentir à vontade para explorar a mão de obra ou não, para pagar salários que são justos ou não, para uma pessoa branca é muito diferente do que para uma pessoa preta, que já esteve naquele lugar de exploração, então ela sabe quanto custa aquele trabalho, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Então, esses faturamentos que são vendidos sem pensar na nossa linha de largada, são uma cilada muito grande pra gente, assim. E uma coisa que você falou de desigualdade, eu queria trazer uma curiosidade para nortear um pouco aqui o que a gente está falando, o nosso debate, né? E também para localizar o que de fato é riqueza, quando a gente está falando sobre riqueza. O que de fato é o sistema, né? Se vender para o sistema, essa ideia de que você não merece estar aqui, você não merece estar se dizendo pobre, porque você usa perfume da Boticário, você tá usando aqui esse brinco lindo, você bota cabelo toda semana, você tem a unha, né, a unha de... a unha de gel, você não precisa estar chorando miséria aqui, esse lugar não é pra você. Então, eu queria compartilhar, né, que tem pessoas na declaração anual do imposto de renda que tem um fluxo. Eu tava conversando com o nosso videomaker mais cedo, que tem gente que tem um fluxo de renda de 20 bilhões de reais por ano. Não é o patrimônio total, é ano, né?
E essa pessoa não necessariamente ela será tributada em cima desses 20 bilhões. Quando ela vai declarar imposto de renda, a parte tributável desse recurso dela, muitas vezes é só 30 milhões. Então, assim, se pra gente ter uma ideia, né? Se a gente for transformar em tempo, 1 milhão é igual a 12 dias. 1 bilhão é igual a 32 anos. Então, olha a diferença. A pessoa vai ser tributada em cima dos 30 milhões, que é a parte tributável. O resto é o dinheiro todo dela, limpo, na mão, assim. É dessa pessoa que a gente está falando, é desse sistema que a gente está falando. É esse tipo de desigualdade, quando a gente fala de... Quando a gente critica o capitalismo, né, critica o sistema, é isso que a gente está criticando. Não é você ter uma promoção, ganhar um saláriozinho melhor... e eu gosto de reforçar isso porque isso coloca a gente muito num lugar de ficar se justificando o tempo todo, sabe? Ficar silenciando ou até se impedindo de acessar várias oportunidades por conta do que o entorno vai falar, né? O que isso vai dizer sobre mim? Se eu sou anticapitalista, por que eu tô cobrando pelo meu trabalho? Se eu sou anticapitalista, por que eu tô vendendo o meu livro? Por que eu tô vendendo o meu trabalho? Você não deveria estar, você deveria estar dando de graça, fazendo de graça. Uhum. Como se isso fosse acabar com o capitalismo, né? Como se isso fosse acabar com o capitalismo, exatamente. Eu acho isso uma grande fantasia, né? Ao mesmo tempo, eu acho perverso, por exemplo, quando a gente coloca a periferia como um lugar que existe um grandíssimo poder de compra, justamente porque a gente esquece que nessa dinâmica do capital, o que vale não é necessariamente o quanto de dinheiro que você movimenta, mas sim quanto você acumula, né? O quanto de privilégios sociais, inclusive, você tem com isso. E isso é muito delicado porque fica parecendo que nesse lugar, inclusive, de ser anticapitalista ou não, nós não fôssemos vítimas. Uhum. E isso não é verdade. Não é verdade. Inclusive, o fato da gente pensar na precificação disso e pensar em quanto vale a nossa precificação, fala do quanto nós somos vítimas dessa dinâmica. Entendeu, gata? Exatamente. E fica parecendo que a gente tem condição individualmente de mudar alguma coisa, enquanto que a gente não tem. Mas não temos. Acho que nessa perspectiva realmente é a comunidade que precisa entender politicamente o poder que ela tem, inclusive para reivindicar desse outro grupo, né? Até porque realmente são as comunidades, são esse lugar que é entendido como margem que sustenta a manutenção do todo, porque se isso aqui para, gente, não vai funcionar o outro lado, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode colocar isso dentro de uma lógica cartesiana, vendendo como ideia, sem entender que isso não vai ser aplicável assim. Até porque as pessoas, elas têm necessidades básicas, né? Que são, infelizmente, dentro dessa dinâmica do que é o capitalismo grotesco, violento, é o que funciona, né? Você que não faz o seu corre não, amor, pra ver se você vai comer no final do mês, se você vai botar comida na mesa. Eu também já passei por várias situações que eu ouvi esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa. E na época, eu acho que isso prejudica muito a gente, e isso acontece também nas dinâmicas das famílias, né? Por exemplo, agora que você tem um trabalho que você ganha tanto, você não tem mais direito de reclamar do seu trabalho. Por que tá reclamando do seu trabalho? Você ganha tanto, eu que tenho o direito de reclamar, porque eu trabalho num trabalho ruim, tipo assim, como se... Nossa, e isso é muito peculiar dentro das nossas comunidades, como se o trabalho de verdade fosse ser sempre aquele trabalho duro, sofrido, suado. Análogo à escravidão. Análogo à escravidão. Isso é trabalho. O trabalho intelectual não é trabalho. Eu me lembro muito bem quando eu passei no mestrado, minha mãe, eu tinha um emprego, na verdade, eu trabalhava num emprego que não era um emprego na minha área necessariamente, me pagava muito mal, era muito distante da minha casa, mas pelo menos eu tinha algum dinheiro ali para contribuir com a minha família, né? E aí eu me lembro que quando eu passei no mestrado, não tinha bolsa ainda para as pessoas cotistas, né? Que eram prioridade. Então, não havia um retorno financeiro direto naquela experiência. E aí o que aconteceu? Quando eu passei no mestrado, eu não recebi parabéns da minha família. Minha mãe, na verdade, né?
Ela disse assim, eu acho melhor você continuar trabalhando, porque pelo menos você está tendo algum retorno financeiro, é importante você trabalhar, incentiva o trabalho, porque é o trabalho que vai trazer o retorno. Isso acontece com muita gente. Eu ainda tenho primos que ainda não estão na universidade e que não desejam estar, porque para eles o que vale a pena é trabalhar. Foi assim que eles aprenderam com os pais deles. Então acho que romantizar esse cenário como se fosse uma grandíssima evolução, gata, também é uma maluquice do capitalismo, tá? Acho que ninguém precisa seguir o mesmo caminho. Mas eu acho isso interessante porque o reconhecimento do valor que isso tem é diferente, né? Porque fulano sai todo dia a tal horário, vai pegar o plantão e vai para tal lugar, e ele vai voltar aquele horário, ele vai chegar e ele vai fazer aquela rotina dele toda. Ele não estuda, ele não tem que fazer todo o movimento que, por exemplo, uma pessoa que vai para a universidade, que precisa de uma orientação, que vai escrever, que vai produzir. É como se aquilo fosse uma... Ai, como é que a gente chama? Um capricho. É como se passar pela universidade fosse um capricho. Melhor, não é nem passar pela universidade, mas fazer um mestrado, um doutorado fosse um capricho. Em detrimento do valor que o trabalho braçal tem. Exatamente. Uma coisa que me matava era estar trabalhando lá no computador e aí minha família fala, mas você tá aí na internet, né? Tipo assim, você tá aí sem fazer nada, jogando, ou então tipo, Amanda, eu tô precisando de tal coisa, tem como você resolver? Velho, não tem, eu tô trabalhando. Não tô mexendo na internet, eu não tô jogando, eu não tô conversando, eu tô trabalhando. E isso é muito importante da gente falar também, porque, querendo ou não, essa ascensão que você fala que vem através da educação, que nos traz um pouco mais de capital cultural, intelectual, afasta a gente, de certa forma, da vulnerabilidade, né? De certa forma, nos afasta da vulnerabilidade. Porque quando a gente pensa assim, nessa ascensão através do trabalho, a gente vai pensar em, por exemplo, atualmente, um trabalho com internet, que é uma forma que os jovens hoje em dia veem como um caminho de ascensão rápido. Sim. De ascensão econômica muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, qual é a condição subjetiva daquela pessoa que saiu de uma condição de pobreza, de escassez e começou a ganhar dinheiro? Quais são os gastos que ela vai priorizar? Quais são as coisas que ela vai investir? A gente começou esse episódio perguntando o que a gente faria com R$1 milhão. Tem gente que explode na internet e tá ganhando R$1 milhão. Mas aí o que essa pessoa vai fazer com isso? Porque quando a gente está falando aqui de sistema, que é o sistema capitalista, a gente precisa entender que a partir do momento que as coisas mudam, o governo muda ou que algo muda na economia, essa pessoa está vulnerável de novo. E quando não está vulnerável financeiramente, subjetivamente e psicologicamente, ela ainda está vulnerabilizada. Eu fico pensando muito naqueles influencers, né, casos de influenciadores que estão com vários problemas psiquiátricos, ou até mesmo que acabam morrendo nessa dinâmica mesmo, porque a ânsia é tão grande de consumir para provar esse status de ascensão, e a pressão também da comunidade para que ele dê um retorno, para que ele ajude a família, para que muita gente dependendo daquela pessoa. Então, quando essa ascensão não vem também junto de um capital intelectual, cultural, de uma orientação para que essa pessoa possa investir em si mesmo, em saúde mental, em saúde física, em outras estruturas, essa ascensão ela pode ser um espaço de dor, né? Esse estar no topo talvez não seja tão fácil. Não, com certeza não é. E eu acho que tem uma outra questão, que é essa coisa do ser bem-sucedido, né? Assim, você dá certo. Essa expressão dar certo significa não dar errado. E não dar errado significa não morrer cedo, não ir para o mundo do crime, não se envolver com gente que iria te levar para lugares em que você poderia morrer cedo, né? Ou seja, dar certo significa ter um bom emprego, ter uma boa vida,
que os pais, nossos antepassados lutaram para que a gente pudesse acessar. E eu acho que isso, nessa dinâmica da vida do influencer, que era um cara pobre e ganhou dinheiro, se tornou alguém a partir dessa dinâmica, eu acho que além de dar certo, é se manter dando certo. Nossa! Eu fico pensando que, assim, sustentar o sucesso é uma coisa que eu tenho pensado muito com as Olimpíadas, né? Sustentar o sucesso é um esforço muito grande, porque você se tornar, ficar no hype muito tempo, gente, tem um esforço que a gente não imagina, né? É você realmente competir, entender isso como uma grandíssima competição e você entender que você vai ter que seguir vencendo. E, gente, algoritmo, aplicativo de comunicação de rede social não é um lugar justo, não é um lugar onde a competição ela é justa, né? E eu sinto que isso acaba mexendo muito com a vida emocional dessas pessoas. Especialmente porque isso vira o centro da vida, não existe um limite entre o que é a vida da pessoa e o que é o trabalho, né? Tudo se transforma no conteúdo. E mais do que isso, né? Existe uma padronização do viver para que aquilo seja partilhado, né? Então, assim, tem um esforço muito grande. É por isso que às vezes o fracasso é um lugar tão visitado e que a gente até acostuma, né, de lidar com ele, porque estar no hype, fazer sucesso o tempo inteiro, dar certo o tempo inteiro, dá muito trabalho e é muito angustiante, é muito triste. Sim. E muitas vezes quem tá nesse lugar da crítica, né, você tá se vendendo pro sistema, você é burguesinha, você é afropate, ou qualquer que seja a nomenclatura que estejam usando agora para desmerecer conquistas de pessoas e de mulheres negras, essas pessoas que estão nesse lugar da crítica, elas não fazem ideia do que é isso aí, se manter dando certo. Elas não fazem ideia da trajetória que a pessoa precisou ter para chegar até aquele lugar. E às vezes 2, 3 vezes mais para poder conseguir estar naquele lugar. E outra coisa, a associação dessa pobreza com uma essência de cria, porque eu sou da comunidade, eu sou cria, porque eu sou pobre, eu vivo aqui nessa realidade, só que ninguém vê que, tipo, isso é uma romantização da pobreza. Porque não é romântico você acordar com som de tiroteio. Não é romântico você, toda vez que chover, ficar preocupado se sua casa vai alagar, ou se vai ter goteira, ou se não vai. Não é romântico você sair de casa e ter um lixão na porta da sua casa todos os dias. Não é romântico as encomendas não chegarem através do correio. Então a galera fica romantizando isso. Porque fulano ganhou dinheiro, mas não saiu da favela. Fulano ganhou dinheiro, mas não perdeu a essência. Velho, pobreza não é essência. Pobreza é o que fizeram da gente. É a forma que o sistema se configura para manter a gente na vulnerabilidade. E assim, um dos principais motivos pelos quais eu comecei a falar de educação financeira foi justamente por conta de ver o quanto a vulnerabilidade ela é criada e ela é mantida na nossa comunidade, na nossa população. Então, o que acontece? Quanto mais vulnerável você se mantiver, ainda que, porque eu sou anticapitalista, eu sou revolucionário, eu não vou me vender pro sistema, você vai continuar se mantendo na vulnerabilidade, e se manter na vulnerabilidade é justamente você não conseguir dizer não quando você precisar dizer não. Quando você tiver uma oferta de emprego, uma oferta de trabalho que te desvalorize, que te subjugue enquanto ser humano, muitas vezes você vai ter que se submeter àquilo porque você não se preparou, você não se organizou para afastar esse lugar de vulnerabilidade de você. Você se mantém, querendo ou não, naquela mesma ideia, naquela mesma corrente, porque você não pode prosperar, você não pode ganhar dinheiro, você não pode ter reconhecimento financeiro pelo seu trabalho, para não perder a essência, né? E a gente não pode perder de vista do quanto isso estrutura as nossas emoções, né? Porque
não tem como a gente olhar para esse cenário, que é um cenário de você tá ali condicionado a viver dentro de uma dinâmica, que é uma dinâmica que é estruturante por conta do ambiente que está inserido, que é relacional por conta das relações de trabalho, das relações de amizade, do que é prazer, do que é o lazer, do que é possível de construir bem viver dentro dessas possibilidades. Então não tem como a gente pegar e não olhar para esse cenário sem entender que existe ali um condicionamento das emoções, senão a gente vai fazer que nem na história do Brasil, né? A psicologia, quando chega aqui dentro de uma vertente bastante higienista, a gente vai o quê? Transformar tudo isso em grandes histerias, em grandes neuroses, como se essas pessoas elas fossem propensas a conviverem com esse lugar, elas tivessem uma adaptabilidade muito grande, sendo que na verdade isso não é verdade, porque que condição, que oportunidade essas pessoas tiveram, esse grupo populacional teve para acessar uma outra realidade, né? Então, eu acho importante que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala de pobreza, de escassez, como se isso fosse algo apenas energético, porque a gente vibrando na abundância, vibrando na prosperidade, como se fosse uma coisa imaterial. E a gente apaga todo o arcabouço histórico que o nosso país traz, inclusive para as pessoas negras que são colocadas em periferias por conta das péssimas condições de vida após a abolição. Então a gente precisa territorializar o nosso conhecimento quando a gente olha para a vida das pessoas. Se eu digo, por exemplo, que aquela pessoa ela poderia se esforçar mais para alcançar um outro lugar socioeconômico, eu estou reforçando a meritocracia. Se eu estou falando, por exemplo, que a pobreza ela é atrelada à humildade, atribuindo um caráter moral ao lugar da escassez, eu estou reforçando a meritocracia. E eu estou garantindo, inclusive, de que talvez na narrativa familiar daquelas pessoas, ser pobre é ser gente boa, que ser humilde é você ter mão aberta, é você não controlar os seus investimentos, é você investir em todas as pessoas da sua comunidade sem avaliar os riscos, né? Tem uma coisa também dessa coisa do empréstimo de dinheiro, né? Sim. Para pessoas, a pessoa sabe que você tem condições, a pessoa vai lá e te pede uma grana e não vai se preocupar em devolver para você, porque você pode dar. Você pode, entendeu? Exatamente. Então essa dinâmica relacional. E se você não der, você é canguinha, você é gente ruim. Você trai o movimento, amiga. Eita. Você trai o movimento. Então, todas essas dinâmicas que reforçam e romantizam a pobreza, a escassez num lugar moral de caráter, só reforçam que a gente esteja nesse lugar, porque os brancos, eles não passam por isso. Esse conglomerado do Brasil que movimenta a maior quantidade de renda, eles nem se preocupam. Não, e a gente que é pobre, tem muita gente que é pobre que ainda, além de engajar e dar mais dinheiro aquilo, não, eu quero ver isso aí mesmo. Que nada, eu não quero ficar vendo pobre na internet, não. Eu quero ver os ricos, eu quero ver a vida deles, valida eles naquele lugar. Porque se eu for mostrar, por exemplo, a Amanda tá numa mansão, não sei o que, vai ter um monte de gente criticando. Haters. Deixa eu ver, Ludmilla cobrou, na época, R$500 pra o Numanice, com open bar, não sei o que, toda uma estrutura. Ela foi duramente criticada. Foi duramente criticada porque Ludmilla perdeu a essência. Como é que uma cantora saiu da favela e agora tá cobrando R$500? Emicida pela mesma forma com o Laboratório Fantasma. Pela mesma forma. Agora ninguém olha que o tempo todo no funk, no hip hop, tem um monte de música falando da camisa da Lala, camisa da Lacoste, camisa da Louis Vuitton. E ninguém fica pensando, como é que essa galera se organiza pra comprar essas roupas? Aí quando o Emicida cobra um valor parecido dessas marcas, sendo uma produção bem menor, muito mais artesanal, priorizando costureiras da comunidade e cobra um valor parecido, Emicida perdeu a essência. Claro, até porque o que se deseja não é o produto de Emicida, se deseja tornar-se, ter dinheiro para ser, né? Igual a ele, inclusive para tomar decisões completamente diferentes. Porque é isso, né, gente? Às vezes, o lugar de raiva de ainda estar nesse lugar da escassez é porque não se pode fazer o que quem não está mais pode fazer. E aí tem uma pauta que eu acho importante aqui a gente trazer nesse campo emocional, é como a dinâmica
cristã doutrinou a gente a se relacionar com as emoções de uma forma muito complicada. Por exemplo, a gente acaba crescendo entendendo que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode ter inveja, que a gente não pode sentir ódio, a gente não pode se magoar. Inclusive, acho que dentro dessa dinâmica cristã, a gente tem que, quando se ferir, dar até outra face para dar na cara da gente. E eu não estou falando exclusivamente de uma religião, eu estou falando de uma dinâmica de valores que faz parte da estrutura social do Brasil, que ainda perpetua esses valores que estão atribuídos, inclusive, a essa dinâmica escravagista. Porque não é todo mundo que pensa assim, gente. Não é todo mundo que acha que não pode sentir inveja, que não pode sentir raiva, que não pode sentir ódio, né? Tem gente bastante espiritualizada, inclusive, que não está, assim, na mesma dinâmica relacional que a gente, que inclusive valida a própria emoção, fazendo o quê? Crime de racismo, né? Então a gente precisa aqui pautar essas coisas para que a gente possa, inclusive, se libertar e validar as nossas emoções no lugar correto. Gente, me escuta bem, preste atenção. Não tem como você ser pobre numa sociedade com desigualdade social e você não ter inveja. Não tem como. A desigualdade socioeconômica produz inveja. Porque não tem como uma pessoa em situação de rua não sentir inveja do alimento que a pessoa está comendo no restaurante. Isso é desumano, você tirar o direito de uma pessoa que está num lugar de pobreza extrema, de miséria, de miserabilidade, produzida pelo Estado, não possa sentir inveja de uma outra pessoa que está numa condição socioeconômica melhor, que tem mais direitos, que tem mais condições de vida. Gente, essa estrutura produz isso. E a gente precisa deixar de atribuir isso exclusivamente a um lugar de caráter moral das pessoas. Porque aí a gente desterritorializa a emoção e coloca apenas naquela pessoa, uma pessoa má. Tá vendo como ela é invejosa? E coloca isso, inclusive, num lugar assim, gente, que pessoa invejosa, né? Deus é mais, ó. Tá repreendido. E aí a gente coloca isso num campo maior, como se isso fosse uma coisa anormal e desumana. E a gente esquece que isso faz parte das dinâmicas sociais, das relações. Da humanidade das pessoas. Da humanidade. Como é que você, dentro de uma dinâmica relacional como o Brasil, que foi colônia de exploração, várias pessoas sequestradas e traficadas vieram pra cá, que perderam acesso aos seus entes queridos, perderam suas histórias, seus nomes, tiveram que mudar de nome, gente, de sobrenome. E isso, passado geração após geração, a gente tem que passar um monte de necessidade. Eu não, mas meus antepassados. E você quer que a gente não sinta raiva disso? Porque quando eu vou para um processo seletivo, eu tenho que dizer que eu sou católica, né? Porque eu corro o risco de não ser contratada por ser candomblessista. Aí, se eu for para um processo seletivo, meu companheiro mesmo, ele recebeu o recado de um herê que ele tinha que cortar o cabelo para ele passar no processo seletivo. Você acredita? Gente, como é que você não sente raiva disso? Existe uma forma para você acessar algo. Você não pode ir assim. Porque esse lugar, ele foi dito várias vezes que ele não é seu. Imagina. Mas sabe o que me pega muito? É quando a gente, além de sentir essa inveja, a gente tá tão colonizado que a gente só localiza a raiva dentro da nossa própria comunidade. Então, tipo, eu sinto raiva, o sistema me faz sentir raiva, só que eu não direciono essa raiva para o milionário, o bilionário que tá lá, porque ele tá muito distante de mim. Eu direciono essa raiva pra você, porque eu tô aqui te vendo aqui todo dia, e isso me pega muito dentro do que a gente vive, porque a gente vive no que é chamado assim de periferia do capitalismo. Então, quem produz a desigualdade não se defronta com ela todos os dias. A gente sim. Então, essa raiva, ela é muito direcionada pros nossos. Então, eu não tô pensando... Eu, por exemplo... Eu vou citar um exemplo bem minúsculo aqui, mas pra gente pensar, né? Na época que eu estudava na faculdade, eu morava em residência universitária, né? Porque todo mundo que passa pelo processo seletivo, vê que não tem condição, vai lá morar, você recebe um auxílio. E eu era criticada por algumas pessoas do movimento social porque eu usava perfume, porque eu usava desodorante, porque eu tinha minhas coisas, porque eu me organizava para comprar essas coisas. E eles não conseguiam. Só que o que acontece? Quando a bolsa caía, pingava lá, todo mundo tava lá na 25 tomando sua cerveja.
A Amanda tava onde? A Amanda tava no quarto estudando. Não que isso seja falando de, ai, nossa, super valorável, porque eu também tomava as minhas. Eu também ia pra paredão, tudo isso eu fazia. Sim. Não é sobre isso, é sobre a questão de prioridades. Eu estabelecia, porque eu tinha essa vibe, né, de ser organizada mesmo. Mas a questão não é ser desorganizado ou ser organizado, a questão é por que você tem que criticar aquela pessoa e falar como se aquela pessoa não fosse negra o suficiente, não fosse necessitado o suficiente, porque eu já ouvi assim, você precisa mesmo estar aqui na residência? Será que você precisa mesmo receber bolsa? Uma pessoa que está compartilhando do mesmo lugar social que você, do mesmo lugar econômico que você, ela ainda vai disputar aquele lugar, porque talvez por você usar um perfume da Boticário, você não merece estar aqui, você não precisa estar aqui. Então eu vou ligar para a secretaria, eu vou te denunciar para que eles revisem os seus documentos para saber se realmente você precisa estar aqui. Uma impostora, né? Uma impostora, no lugar da pobreza. Ó que loucura. É isso que a desigualdade social produz, gente, porque é exatamente isso que você trouxe, né? Isso faz com que as pessoas olhem para a própria comunidade e enxerguem você como uma inimiga. Exato. E aí, já que a gente está falando de raiva e a gente precisa, às vezes, materializar um pouco do que é essa raiva do lado de fora da comunidade, eu quero trazer um exemplo excelente, que eu adoro, que são as Karens. As Karens, que a gente chama aqui como Karen. Nos Estados Unidos existe um fenômeno chamado Karen, que é geralmente aquela mulher branca raivosa, que ela é assim, lida como louca, sabe? E como a gente sabe, nos Estados Unidos existe uma dinâmica racial que é um pouco diferente do Brasil, porque existe um preconceito muito forte racial relacionado não só a pessoas negras, mas também a pessoas latinas, as pessoas indianas. E nos últimos governos de direita, esse preconceito territorial, ele foi fortalecido, né? E aí existem muitos vídeos que chegam no Brasil pelas redes sociais, entendeu? Que chegam com mulheres brancas atacando pessoas negras, pessoas latinas, que estão ou dentro de seus carros ou nas suas casas, como se elas estivessem no lugar errado. E nesses vídeos é muito interessante perceber o descontrole dessa figura, que geralmente é uma mulher, né? Como se houvesse ali uma histeria, a mulher tá ali se debatendo e tenta bater na pessoa, e no final, geralmente, essa pessoa sabe que ela jamais será atacada pelo sistema, então ela vai tentar construir uma narrativa de que ela está sendo violentada por aquela outra pessoa, que aquela outra pessoa bateu nela, tropeçou nela. Eu acho legal até de botar um vídeo aqui, quem sabe, né? Então, eu acho bacana pensar nesse exemplo, porque existe um ódio racial quando a gente faz essa travessia, né, da ascensão socioeconômica, que é justamente quando você estava falando, por exemplo, da periferia do capitalismo, e a gente está, antes de gravar esse episódio, falando sobre a classe média. Essas Karens, elas não são mulheres ricas. Não. Elas são, geralmente, pessoas medianas que têm uma vida estável, mas que acham que as pessoas negras e as pessoas latinas não deveriam estar dividindo o mesmo lugar. Que elas não deveriam nem estar ali. E a gente sabe que isso é um ódio racial. Que isso tem a ver com o quanto aquela pessoa tem o poder de compra para estar ali consumindo a mesma coisa. E o quanto isso tem da lógica da dinâmica escravagista, que diz que a casa grande é aqui e a senzala é ali. Que o que se come aqui não se come ali. O que se faz aqui não se faz ali. O que se arruma aqui não se arruma ali. Esse aqui é a casa onde moram os seres humanos e aqui são os animais, né? São os pets. E isso aqui no Brasil se demonstra muito de uma forma um pouco diferente, mas também muito parecida. Por exemplo, em muitas comunidades pobres, as pessoas brancas que estão ali têm muito mais privilégio dentro daquela comunidade, e muitas vezes elas são possivelmente mais racistas do que outras pessoas. Por quê? Porque ali eu tenho que disputar. A única coisa que me diferencia de você é a minha cor de pele. Então nisso eu vou me apegar para eu me demonstrar superior a você e para localizar a minha frustração em você. Então, assim, geralmente dependendo, né? Mas geralmente uma família, por exemplo, eu sou do interior da Bahia. E eu lembro que eu convivi com uma família de Igrapiúna, uma família que era descendente de italianos.
E aí, na minha cidade, eles viviam de aluguel, mas eles eram extremamente racistas. Extremamente. E eles viviam de aluguel e moravam numa casa de uma família negra. Ainda que eles estivessem num lugar de subalternidade econômica em relação àquela família negra, eles continuavam reproduzindo ao máximo o racismo, de todas as formas que eles podiam. Porque é como se fosse assim, eu tive todos os privilégios, a minha família veio pra cá, da Itália, recebeu terra para trabalhar aqui, era remunerado para trabalhar aqui, veio para substituir a mão de obra negra, e ainda assim eu dei errado a tal ponto que eu tô aqui morando de aluguel na casa de um neguinho, de uma neguinha. Então, eles se comportavam de uma forma e tinham determinadas palavras, assim, pejorativas mesmo, que eu ficava assim, cara, como é que eles podem ser assim se eles não têm nenhum tipo de privilégio? E nesse espaço, as pessoas negras, elas são forçadas a reagir a essa situação com classismo, porque é a única carteira que se tem para poder dar. Porque você é negro, ele tá usando racismo contra você, você vai usar o quê? Classismo. Então, é muito interessante a gente discutir sobre essas coisas, porque muitas vezes a gente sofre muito nesse processo e porque a gente tem vontade de pertencer à nossa comunidade e a gente sofre quando ela nos nega. Então, ser revolucionário fazendo pacto com a pobreza só acontece quando você é preto. É essa a realidade. Exato. E tem esse lance também do esperar de você isso, né? Esperar que você continue mantendo essa relação. Porque quando você é preto, valores como humildade, não é só humildade, é subserviência. Exato. Então, assim, o que se espera de você no sentido de não perder a essência é muito caro. E mais, isso faz com que você naturalize a situação de violência e se acostume mesmo, porque eu acho que no fim das contas esse desejo tem a ver com que você se acostume com esse tipo de relação para que você não se sinta uma pessoa reativa, né? Como é que a gente chama aquele estereótipo? Uma nega raivosa, né? Um preto raivoso ou uma preta ousada. Então, eu acho isso importante da gente trazer, né? Todo esse pacto com a escassez, afirmando algum tipo de valor moral, ele tem o interesse de que você se docilize diante da violência do racismo. Total. É muito fácil, a qualquer mínima de autoestima, você ser enquadrada como arrogante. Como a preta metida, que a Amanda Eu já ouvi isso, que eu era arrogante em um espaço, sendo que estava todo mundo ali representando suas empresas, mas eu fui lida como arrogante porque eu não estava atenta o suficiente às necessidades do grupo. Porque se você é uma mulher negra, principalmente uma mulher negra, gorda, né, com aquele estereótipo de mommy, e você não tá ali pra servir, pra cuidar de todos, você é arrogante. Pois é, mas o Oxum nos ensina que a gente tem que lavar as joias antes de lavar as crianças. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is. Primeiro, a gente precisa reconhecer se realmente nós estamos felizes com as nossas trajetórias, né, de vida, se existem feridas produzidas nessas dinâmicas familiares, inclusive, que tocam nesse lugar do consumo, nesse lugar do comportamento de organização financeira, e o quanto isso também toca na nossa saúde mental, porque não existe você consumir, você se organizar para consumir, sem entender que isso também está atrelado às suas lacunas, às suas faltas. Então, existe uma dinâmica emocional que se responde nesse ato, assim. Se eu escolho, por exemplo, agir quando eu tenho um pouco de ascensão socioeconômica, mais conectado com pessoas que estão muito distantes de mim, que fazem completamente o oposto da minha comunidade, isso diz algo. Se eu nego, inclusive, que essa movimentação acontece, eu sigo mantendo os mesmos valores, e também diz alguma coisa. Aqui, quando eu pontuo isso, não estou dizendo assim certo e errado, mas estou falando de autocuidado, autoconhecimento. Eu preciso entender que as minhas emoções fazem parte da minha gestão, inclusive quando eu penso em prosperidade. Sim, e é importante citar isso que você falou sobre autoconhecimento, pra gente pensar também na nossa historiografia, porque quando a gente olha para a história do nosso povo, e aí a gente tá falando da nossa história
que antecede a escravização. Porque um engano muito grande que a sociedade brasileira faz a gente pensar é que a nossa história começou a partir da escravização. Porque é só a partir desse fato histórico que a gente consegue ter acesso à nossa história nos livros, por exemplo, na escola. Só que quando a gente vai olhar para a nossa história que antecede esse episódio traumático, a gente vai ver que os nossos ancestrais construíram espaços de riqueza muito grande. Com certeza. De prosperidade muito grande, no sentido amplo da palavra mesmo. Os nossos ancestrais sempre nos ensinaram a buscar e querer a abundância em todas as culturas. Se a gente for, por exemplo, naquele livro de Cheikh Anta Diop, A Unidade Cultural da África Negra, a gente percebe que várias comunidades africanas compartilham os mesmos valores no que diz respeito à prosperidade, a bem viver. Tem muita similaridade entre as culturas Yorubá e a cultura Bakongo, por exemplo, no sentido de descrever o que é que significa prosperidade, o que é priorizado, né, na busca por essa prosperidade. Sim. Então, olha as nossas divindades, né? Porque na cultura Yorubá a gente diviniza aquilo que é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, o autoconhecimento e a estratégia de Oxum é muito importante, por isso Oxum é uma deusa maravilhosa. A própria Oxum, né, seguindo por esse exemplo, aproveitando, foi uma grande Alodê, teve milhares de títulos. Então, quando a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente tem diversas referências de sucesso e de prosperidade na nossa perspectiva. E nenhuma dessas referências fez pacto com a pobreza, né? Nenhuma dessas referências usou esse espaço como se fosse um espaço de valoração. A gente não está dizendo que você precisa ter vergonha de ser pobre, mas também usar isso como se fosse um valor, como se fosse um aspecto moral que te valida enquanto uma pessoa de bom caráter também. É uma confusão construída pela dinâmica de racismo e capitalismo, gente. É só isso. Com certeza. Os nossos mais velhos não vão validar isso, né? Eles vão atribuir pobreza a ser gente boa, porque para eles ser pobre foi, em alguma medida, ser humilde, romantizar a pobreza, foi a estratégia que eles tiveram para lidar com o que eles viveram. Só que nós não precisamos continuar fazendo a manutenção desses valores. Exatamente. E quando a gente fala de uma realidade do Brasil, não tem como a gente pensar que quem é rico não é mau. Exato. Porque essa lógica cristã de bem, de mal, essa dicotomia, no Brasil, quando a gente vai olhar para a história, a gente vai ver que as maiores fortunas do Brasil foram construídas em cima de escravização, em cima de exploração de mão de obra escrava. Afinal, economicamente, você tem uma propriedade e você não precisa gastar nada para manter e para cultivar aquela propriedade, porque a mão de obra é de graça. Então, assim, não tem como você não construir grandes fortunas em cima disso. E quando a gente vai olhar para as grandes fortunas do Brasil e vai pesquisar de onde veio, para onde vai, a gente vai seguir essa trilha e vai chegar lá nos grandes canaviais, nas grandes plantações de algodão, de café, de cana-de-açúcar. Então, assim, é fato que eles vão associar riqueza e acúmulo de dinheiro a algo ruim. Porque, realmente, se a gente for olhar para a história do Brasil, precisou se cometer crimes para acumular esse dinheiro. Claro, claro. E a ideia também de que essa pessoa que acumulou dinheiro, ela não tá nem aí para a pobreza do Brasil, né? Isso só alimenta essa imagem de vilão. E aqui a gente não tá negando, não, gente. Muito pelo contrário, a gente tá aqui dizendo que os valores a gente dá porque a gente recebeu uma educação para fazer isso. E que realmente, se houvesse uma distribuição de renda, né, que facilitasse essa mobilidade socioeconômica, a gente não precisaria estar atribuindo valores morais, né? Mas, infelizmente, é assim que a gente se estrutura. Mas pra gente falar de dinheiro, gente, pra gente falar de prosperidade, de ascensão socioeconômica, primeiro, a gente precisa entender que a nossa história é coletiva. Segundo, que não vai ser atribuindo esses valores de bom e de mal, a pobreza ou a riqueza, que a gente vai chegar em algum ponto. A gente precisa, inclusive, trabalhar isso dentro de nós. Não é você comendo num restaurante caro, não é você se autorizando a querer mais que o básico
que vai produzir a fome no país, que vai produzir a fome no planeta. Também não é você deixando de aceitar uma promoção, deixando de cobrar pelo seu trabalho, que vai resolver a desigualdade econômica do país. Afinal, os 8 bilionários do mundo juntos conseguiriam resolver a fome do planeta e ainda sobraria dinheiro para eles continuarem bilionários. Então, assim, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Outra coisa muito importante é a gente falar sobre isso e entender que o mercado ele é uma categoria histórica. Sim. O mercado já existia muito antes. Não existe só o capitalismo enquanto caminho de distribuição de recursos e de mercado. Não. O mercado é uma categoria que veio desde lá de Kemet. O continente africano já fazia negociação com vários outros países. Não à toa, os cauris, né, os búzios, foram a primeira moeda de circulação mundial, uma moeda africana. Então, assim, não é porque você vende o seu trabalho, que você ganha dinheiro com ele, que isso te torna um grande capitalista. Você só está sobrevivendo. Os nossos ancestrais já trabalharam de graça por tempo demais. Exato. A gente precisa se autorizar a cobrar um preço justo pelo nosso trabalho e precisa se autorizar a querer mais que o básico, a querer construir conforto, querer construir segurança financeira e prosperar também nessa nossa existência. E isso não tem nada a ver com merecimento. Isso tem a ver com reparação. É isso. E com essa fala maravilhosa da nossa psicóloga especialista, a gente fecha esse episódio. Comenta aqui embaixo se você gostou. Deixa a gente saber, isso é muito importante pra gente. Não adianta só curtir. Não, a gente precisa saber que você gostou, porque senão a gente não volta pra fazer outro episódio. É verdade. Vou logo ameaçar. Então, assim, na descrição desse episódio vai ter também o link do nosso grupo Prosperar Juntas. Entra lá, conversa com a gente. Lá você vai ter spoiler dos próximos episódios, reflexões que a gente compartilha e também vai poder mandar a sua história. Quem sabe ela não vai estar aqui no próximo episódio com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.